Perfeito. Como aumentar a taxa de conversão? Quando nós falamos em aumentar a taxa de conversão, tem uma coisa que ela é bem óbvia, que é, quanto maior o fluxo de pessoas te conhecendo, entrando dentro do teu funil de vendas, entrando dentro do teu processo comercial, consequentemente, maior vai ser o número de vendas lá no final. Então, vendas é uma questão de números. Você tem números, tem pessoas chegando, entrando, tem essa base de aquisição bem desenvolvida, a tendência é que você, posteriormente, você consiga um faturamento maior. Agora, entre a pessoa chegando, independente do volume que chega, e a pessoa convertendo lá no final, existe vários passos na jornada dessa pessoa. Então tem um caminho que ela percorre entre ela te conhecer, entrar em contato contigo e finalizar a venda. Uhum. Vou trabalhar um pouco sobre os canais de aquisição. Eu vou citar uns 4 ou 5 aqui no máximo, para vocês estarem dando atenção hoje ao negócio de vocês. Caso vocês não utilizem eles, fica uma sugestão para vocês pensarem mais, que eu peguei logo os canais de aquisição onde você consegue um custo por lead bem mais barato e um lead de extremamente qualidade. Em seguida, eu vou explicar essa jornada entre a pessoa te conhecer, entrou no teu canal de aquisição, até ela chegar no final, onde ela vai fazer uma compra. Vou trazer todo esse passo a passo. Canais de aquisição. Quando nós falamos em canais de aquisição, existem duas coisas que vêm à nossa mente. Primeira, inbound, segundo, outbound. O que é inbound? Inbound é o seu lead, o seu potencial cliente, ele vem até você através de uma campanha que você faz. Tu faz algum anúncio chamando para uma aula para fazer um lançamento, você dá uma isca para essa pessoa, você chama ela para fazer uma sessão estratégica, um diagnóstico do negócio dela, onde ali nessa sessão estratégica tu vai vender. Então existem várias formas de você trazer esse lead, esse potencial cliente até você. E eu vou trazer dois aqui que eu acho bem interessante. O primeiro é o Sala Secreta, que é um lançamento onde praticamente tu não investe muito e você geralmente trabalha com um público que tem um nível de consciência mais elevado. Por exemplo, esse nosso encontro. Esse nosso encontro, a galera que está vindo para esse encontro pagaram R$ 100 para estar presente assistindo essa aula. A pessoa pagou R$ 100 para passar 1h30, 2 horas no máximo aqui comigo numa chamada de vídeo. Obviamente, essa pessoa está em busca de um conteúdo bem mais aprofundado. Então, é uma forma de você estar adquirindo. A pessoa talvez não me conheça, talvez não compre a minha mentoria só de me ver no Instagram, mas ela vem para uma vem para uma sala secreta onde tem um conteúdo muito aprofundado, onde a entrega é surreal, uma entrega muito boa para quem tem um nível de consciência já bem elevado. Então, a probabilidade dessa pessoa fechar uma venda contigo no final é bem maior. Então, essa estratégia da sala secreta consiste em você faz uma sala no Meet, a sua proposta, a sua oferta para esse encontro, geralmente é um ticket de R$ 100 para você pegar uma pessoa bem mais qualificada e a transformação que você oferece nessa sala secreta é para um potencial cliente que tem um nível de consciência mais elevado. Uma pessoa iniciante, ela não compraria, mas uma pessoa que já tem um conhecimento legal, que ela só quer se lapidar, se desenvolver, então uma oferta como aumentar a taxa de conversão é uma oferta atraente para esse público que está nesse nível de consciência. Aí você pode usar seus grupos, divulgar no Instagram, nos stories. Eu gosto sempre de fazer o story único. Eu pego as principais informações sobre o evento, coloco lá nos stories, em único stories, sem nenhum outro, só deixo em único stories e peço para a pessoa interagir lá embaixo. Bem provável que vocês viram isso lá dentro do meu Instagram. Geralmente o alcance é bem maior quando só tem um único stories. E quando começa a ter respostas, o Instagram começa a mandar aqueles stories para mais pessoas. Então, geralmente, quando eu utilizo essa estratégia de story único, divulgando a sala secreta, os meus stories crescem 40%, 50%. Então, tenho de audiência das pessoas vendo, então aumenta bastante. Então, você entender o modelo ali que funciona para você. Esse modelo de sala secreta fazia muito tempo que eu não fazia uma aula dessa daqui. Porque o problema que eu tive nas duas últimas aulas foi, eu deixei dois tickets, um ticket de R$ 100 e um ticket de R$ 200. R$ 100 a pessoa assistia a aula e R$ 200 ela assistia a aula e ela tinha 1 hora de conversa comigo. Só que a maioria das pessoas compravam de R$ 200 e elas não vinham assistir a aula.
Elas só queriam a conversa comigo, que era uma mentoria individual de 1 hora. Era um público, eu falei, caramba, a galera tá querendo pagar para ter algo mais personalizado, eu tentando vender uma aula geral. Aí eu passei uns 6, 7 meses sem fazer essa sala secreta, de acordo com o meu público, e como minha audiência mudou bastante nos últimos meses, eu busquei fazer novamente, tive umas vendas bem legais desse nosso encontro, e espero que a galera chegue e participe, mas pelas experiências anteriores, as pessoas só queriam conversar comigo ali, queria estar mais próximo de mim e assistir a gravação posteriormente. Preferia assistir a gravação do que participar do encontro ao vivo. Então, no meu nicho, no meu mercado, acontece isso, mas 99% dos outros mercados que utilizam essa estrutura da sala secreta dá incrivelmente bom, como canal de aquisição de novos clientes para produtos de ticket mais alto. E o social selling. Social selling é você fazer uma venda ali dentro do teu Instagram. Uma venda consultiva. Pense bem, você só fala de um determinado assunto dentro das suas redes sociais. Você está posicionada falando de um tema específico. Todo mundo que começa a te seguir, todo mundo que começa a te assistir, é porque tem algum tipo de interesse naquilo que você está falando. Ao contrário, a pessoa não estaria ali. O ser humano ele tem um gene egoísta, vou me aprofundar mais para frente. Mas o que é esse gene egoísta? Nós só fazemos aquilo que é bom para nós. Se eu tenho interesse naquele perfil, por alguma razão eu vou seguir, vou acompanhar. E se eu só falo de um tema específico dentro daquele perfil, todo mundo que me segue é potencial cliente. Supondo que eu odiasse assim funis de vendas, eu odeio funil de vendas, aí eu vou lá e sigo alguém que só fala de funil de vendas o dia todo. Odeio quem fala de milhas. Eu vou lá e sigo um punhado de pessoas que só fala de milhas, para ficar assim, não vai rolar. Não vai rolar. Então a pessoa segue é porque tem algum tipo de interesse. Então, esse interesse ele pode ser desenvolvido e pode gerar uma venda para você. Agora, para que isso aconteça, existe um social selling, onde você vai abordar as pessoas que te seguem, as pessoas que acompanham seus stories, as pessoas que comentam, às vezes até mesmo as pessoas que estão curtindo as coisas que você está postando. Mas não abordar no sentido de querer vender, é abordar para socializar, porque as pessoas não estão dentro das redes sociais para comprar, elas estão ali para socializar, se conectar. Então, quando você entra para socializar, fala fulano, bom dia, eu vi que você começou a me seguir, seja bem-vinda, espero poder contribuir com você de alguma forma para você saber usar melhor as suas milhas, o exemplo que eu dei. Aí a pessoa ela vai estar mais propensa a responder e gerar ali uma conversa. Aí você entende a pessoa, quem ela está sendo, o momento dela, o que ela deseja, e assim, tu vai gerando essa conexão, esse envolvimento. Então, você não chega para vender, você chega para entender, para atender, conectar e só posteriormente ofertar. E aqui dá para você utilizar muitas iscas. Então, se vocês forem ver conteúdos meus, eu coloco uma isca ali. Eu falo assim, comenta tal coisa. Fala, comente a palavra arte ou comente a palavra artista. A pessoa vai lá, comentou. O que ela faz? Eu mando para ela algum conteúdo. A pessoa comentou arte, artista, ou me enviou arte, artista no direct, eu já vou trocar uma ideia, conversar e entender. Eu mando a isca para a pessoa, que às vezes é uma aula, às vezes é um e-book, enfim, dependendo do que seja. Ali você consegue pegar essa pessoa, levar o nível de consciência, já gerar um relacionamento e conduzir essa pessoa para um próximo passo no teu processo comercial. Seja agendando uma reunião, ou seja vendendo algum produto ali de entrada. Então, dentro do canal de aquisição do embalde, eu trago esses dois. Estratégia da sala secreta e do social selling. Aqui tem lançamentos, aqui tem aplicação direta para uma sessão de clareza, uma sessão de diagnóstico, uma análise de alguma coisa, um local onde tu leva a pessoa para a sala chamada de vídeo e faz a venda. Então tem diversas formas de você fazer com que o lead venha até você no embalde. Essas duas aqui foram as duas que eu acho bem interessante e escolhi aprofundar para vocês aqui hoje. Outbound. Outbound é o meu canal de prospecção favorito. E é o que eu venho mais utilizando hoje e é o que mais coloca grana no meu bolso hoje. Hoje, o principal produto aqui na minha empresa, na Elite Growth Sales, é consultoria comercial, onde eu estruturo processos comerciais e treino o time de vendas. E o ticket começa a partir de 60 mil, essa consultoria. Então,
Dentro dessa estrutura, como eu não sou um player muito grande no mercado, não tenho muitos seguidores, não tenho muita relevância dentro do digital, dentro do outbound eu consigo gerar essas conversões de forma incrivelmente mais fácil do que se eu fosse vender dentro do meu Instagram. Eu, para vender dentro do meu Instagram, na autoridade que eu tenho hoje, seria um pouco difícil vender um ticket de 60 mil ou de 80 mil. Agora, através de indicação, funciona muito bem. Através de indicação, eu consigo fazer com que a pessoa que chegue até a mim, ela já chegue com uma autoridade concedida. Ela já chegue até mim com uma autoridade concedida por alguém que me indicou. Então, a probabilidade de eu gerar um fechamento em cima desse lead se torna incrivelmente maior. Então, falando desse canal de aquisição outbound, indicação, eu até anotei para trazer um exemplo para vocês aqui, da doutora Aline. Hoje, boa parte dos clientes que eu atendo na parte de consultorias são clínicas médicas. E teve um caso bem interessante que aconteceu tem uns 2 meses atrás, que eu recebi, estava gerando um resultado bem legal para um cliente meu, e espontaneamente ele falou assim, Efraim, eu quero te indicar. Eu quero te indicar, eu tenho um grupo aqui com 200 médicos, eu quero mandar sua indicação nesse grupo. Como que eu faço para mandar essa indicação? Eu disse, só diz o trabalho que eu estou fazendo contigo, o resultado que você está tendo. Aí ele mandou dentro desse grupo. Vieram 5 pessoas, me chamou no meu WhatsApp. Dessas 5 pessoas, não, foram 6 pessoas. Dessas 6 pessoas, eu agendei reunião com 4. Das 4 que eu agendei reunião, vendi para 2. E uma delas, bem específica, chamada doutora Aline, que inclusive em breve ela vai gravar um depoimento para postar ali no Instagram, ela chegou na segunda-feira. Na segunda-feira eu agendei uma chamada com ela, uma chamada de vídeo, na quarta-feira, 9 horas da manhã. Ela não me conhecia, ela só ficou sabendo de mim através dessa indicação. Ela entrou comigo 9 horas na reunião, 9h50 já tínhamos encerrado a reunião. Eu fiz a proposta para ela de 60 mil reais o semestre, para eu fazer uma consultoria de estruturação no processo comercial e otimizar todo o processo de venda dela. E ela virou para mim e falou assim, Efraim, eu conversei com várias outras empresas nas últimas semanas e você foi a empresa que me colocou a maior oferta. Eles estavam cobrando no máximo 20 mil para entregar até mais do que você está me prometendo aqui. Então eu vou analisar aqui, eu gostei muito de você, eu vou analisar e vou te dar uma resposta até a noite. Isso era 9h50 da manhã, quando ela desligou a chamada. Deu nem 11h20, ela mandou uma outra mensagem, dizendo assim, meu artista das vendas, vamos seguir adiante. O que eu preciso te mandar para você fazer o contrato? Então a pessoa me conheceu através de indicação na segunda-feira, conversamos menos de 1 hora na quarta-feira, e naquele mesmo dia ela tomou a decisão e assinou um contrato de 60 mil por semestre comigo. Mas por que isso aconteceu? Indicação. Porque quando alguém te indica, essa pessoa que vem até você, ela vem com um peso muito maior para fazer um fechamento. Então, quando você estrutura um processo de indicação de forma intencional dentro do teu negócio, você faz que constantemente leads bons de qualidade chegam até você, onde você vai ter uma taxa de conversão absurdamente maior do que os outros nichos, do que os outros canais de aquisição. Então, indicação, se você não está usando ele de forma intencional dentro do teu negócio, tu está perdendo muita grana. Hoje eu dou um comissionamento das indicações que eu recebo e fecho. Então, se o meu cliente hoje me indicar alguém e eu fechar, eu dou 5% de comissão para ele, em cima do fechamento. E como os meus contratos de consultoria são a partir de 60 mil, então se eu fechar um contrato de 60 mil, a pessoa ali ganhou 3 mil reais só por ter indicado alguém. Indicou, mandou para mim, fiz a finalização, 3 mil de comissão no CPF da pessoa. Então dá para você estruturar isso de forma bem mais intencional. O outro canal aqui de aquisição, o social selling. Eu citei ele no inbound, você está ele aqui no outbound. Como eu vou usar ele no outbound? Se você entende que você hoje tem um perfil muito específico de cliente, você conhece muito bem o teu ICP, o teu perfil de cliente ideal, você consegue mapear os perfis no Instagram, na qual pertence a esse perfil ideal de cliente, e você fazer uma prospecção ativa. Não chegar tentando vender.
mas começa a seguir, curte alguma coisa da pessoa, comenta alguma coisa no direct dela. Oi, fulano, vi que gostei muito desse conteúdo, tu fala disso, gostei muito da forma como você se apresenta, gera algum tipo de conexão, identificação, rapport. Porque ali, surgindo uma conversa, você consegue entender a pessoa, gerar um relacionamento, qualificá-la e já conduzi-la ao longo de um processo de vendas. Eu tenho um cliente hoje que ele é nutricionista e ele vende mentorias para nutricionistas se posicionarem melhor, se estruturar e acelerar as vendas. A mentoria dele custa a partir de R$ 22.000. E a maior parte das conversões dele hoje vem através do social seller prospecção ativa. Ele entende quais são as nutris, os perfis de nutri que está alinhado, que paga o ticket que ele cobra, que ele só trabalha com nutricionistas de alto padrão. Então ele mapeia, ele vai lá, conecta, o perfil dele é legal também de seguidores, ele conecta, conversa, gera engajamento, leva para a sessão estratégica e vende. Ele gera mais de 6 dígitos por mês só utilizando isso daqui, social seller, prospecção ativa. E só para fecharmos a parte de canais de aquisição, que não era o foco nosso aqui hoje, era só para trazer uma visão geral, antes de ir para o principal, que é a condução de vendas para aumentar a taxa de conversão. Nós temos o capital social, que aqui entra eventos de negócios e grupos de network. Então, boa parte do meu faturamento nos últimos anos veio porque eu estava no local certo com as pessoas certas. Estive em vários eventos, faço parte de várias comunidades de negócio, clube de negócios, masterminds, mentorias em grupos, e ali eu consigo me conectar com as pessoas, gerar um relacionamento, qualificá-las e conduzi-las ao longo do meu processo de vendas. Então, principalmente se você está no processo inicial do teu negócio, usa o teu capital social, usa o teu network de forma estratégica, intencional. Talvez você conheça alguém, essa pessoa não compra de você, mas ela conhece uma rede de pessoas que compraria de você. Talvez nem é só comprar. Exemplo, eu estou aqui em Floripa, eu tô buscando ter mais nome aqui em Floripa. Fincar minha bandeira aqui em Floripa como o cara das vendas. Então, as pessoas que eu conheço de Floripa, que são influentes em Floripa, estou fazendo conexão. Já palestrei em vários eventos, até relativamente grandes aqui na ilha. Já fui em podcast de pessoas referências aqui na ilha, no nicho da nutrição. Então, eu venho gerando esses movimentos, utilizando meu capital social, meu network, para vender ou para impulsionar algum resultado que eu tanto desejo. Então, quando você tem essa visão que as pessoas que você conhece, não só simplesmente pessoas ali, mas são pessoas que podem gerar oportunidades, que são portais de criar oportunidades para você, e você também pode ser portal de levar oportunidades para essas pessoas, você começa a ver as coisas de uma forma diferente. Você começa a ter mais intencionalidade por trás das suas ações e começa a se conectar de forma mais verdadeira e de forma bem mais intencional com as pessoas que estão dentro do seu ciclo hoje de relacionamento, dentro do seu network, dentro do seu capital social. Então, esses são os principais canais de aquisição, principalmente para quem está dando aí os primeiros passos. Agora, como aumentar a sua taxa de conversão high ticket? Aqui o método artista das vendas que eu vou explicar. Talvez tenha alguém aqui que ainda não me conheça, caiu de paraquedas, não sei se tem, mas muito prazer, meu nome é Efraim e eu sou um artista das vendas. Nos últimos anos, eu gerei mais de 27 milhões de faturamento para os meus clientes, implementando o processo comercial e treinando o time de vendas para vender produtos de valor agregado, produtos high tickets, produtos acima de R$ 3.000. E hoje, agora nesse exato momento, eu vou trazer para vocês esse método artista das vendas, na qual foi responsável por trazer boa parte desse resultado de 27 milhões que eu citei. E o primeiro ponto aqui é entendermos que vendas é emocional. Vendas é emocional. E por que que eu me refiro a mim ou ao meu método artista das vendas com o termo artista? Porque o artista, ele é o profissional especialista em gerar emoções. Quando você ouve uma música, você fica emocionado. É um artista que gerou aquele tipo de emoção em você. O artista te faz chorar com uma música muito triste, te faz se alegrar, te faz ter um êxtase de prazer. O artista, ele tá no filme, da série que você assiste na Netflix.
Você fica chorando, fica feliz, te deixa todo alegre, um comediante que faz você dar risada, te tira você daquele dia de merda que você estava passando. Então, isso é o artista, ele leva as emoções para as pessoas. E quando você entende que vendas é emocional, você percebe que você precisa ser um artista, uma artista, para poder vender, para poder converter. E isso não que você precise ficar toda hora atuando ali. Não, é você entender que a pessoa só compra de você se ela tiver alguma oscilação emocional ao longo da conversa de vendas, ao longo da sessão estratégica. Ela precisa de ter uma senoide emocional. Vou aprofundar um pouco mais para frente em senoide emocional. Mas o que é senoide? Você pega a pessoa no nível de emoção neutra, você faz com que ela se sinta muito bem, ou às vezes você faz com que ela se sinta lá embaixo. Você mostra para ela que a vida é uma comédia e que a vida é uma tragédia. Então, ela conversando contigo ao longo de uma sessão estratégica, que é uma chamada de vendas, uma reunião de vendas, ou até mesmo ao longo de um pitch de vendas geral, num evento, você sempre tem que gerar essa oscilação, levar a pessoa lá no alto, levar a pessoa lá para baixo. Fazer com que ela sinta. Porque a pessoa ela só compra de você se ela conseguir sentir quem ela vai se tornar e como será a vida dela a partir do momento que ela comprar de você. E quando você entra no mundo das vendas, a primeira coisa que você percebe é quanto mais você se desenvolve em vendas, maior é o seu retorno financeiro. Então, se hoje você fechar os olhos e visualizar a sua conta bancária, você vai perceber que a sua conta bancária é simplesmente um reflexo da sua capacidade de vender. Porque vendas, ela constrói prosperidade. 100% de todo o resultado financeiro que você tem hoje, o que qualquer empresa tem hoje, vem de vendas. Quando você entende isso e começa a se desenvolver na área de vendas, a primeira coisa que vem para você aprender é entender de pessoas. Porque para você até mesmo gerar emoção em alguém, você precisa entender esse alguém. Então você começa a mapear melhor o seu lead, o seu potencial cliente. Como assim mapear o seu lead? Entender qual que é o paraíso e qual que é o inferno. Qual que é a dor latente e qual que é o desejo ardente dessa pessoa que é o seu potencial cliente. Por quê? A partir do momento que você consegue entender tão bem, tão profundamente a pessoa na qual você está conversando, conduzindo no processo de vendas, você tem uma facilidade maior em conduzir essa pessoa ao longo do processo de vendas. Fazer com que essa pessoa tome a decisão que você quer que ela tome no final, que é comprar de você. Mas para isso você precisa entender muito bem qual que é a dor latente, o que incomoda essa pessoa, o que tira o som dessa pessoa. Aí entramos num ponto bem legal. A maioria das pessoas tem um baixíssimo nível de autoconhecimento. Elas não sabem o que incomoda elas. Elas não sabem nem direito o que elas querem, até que alguém diga para elas o que elas querem. Você tendo esse conhecimento sobre pessoas, estudando constantemente pessoas e mapeando o teu lead, o teu potencial cliente, o que você faz aqui? A hora que você começa a entender as dores da pessoa, você começa a trazer uma clareza para o teu lead, começa a trazer uma clareza sobre as dores que ele tem, começa a desenhar o inferno na qual ele está vivendo. O inferno é como que está a situação ruim e como essa situação ruim vai piorar se ele não mudar. Eu conversando, por exemplo, agora com vocês. Talvez vocês não estejam hoje conseguindo converter bem, não estejam conseguindo vender legal. A questão é, e se continuar dessa forma, daqui 6 meses, como você vai estar? E se piorar, se você não conseguir vender nada, ou conseguir vender só o mínimo aí para você pagar sua conta de luz, imagina como vai estar a sua vida daqui 6 meses, o nível de estresse, você tenta fazer as coisas não fluem na tua vida. Quando eu desenho esse cenário para você, esse inferno, você consegue sentir melhor como vai ser uma merda a tua vida se você não tomar uma decisão melhor de se desenvolver na área de vendas. Você mostra a dor da pessoa, você ajuda a pessoa a entender a própria dor, você conscientiza o teu potencial cliente sobre a dor que ele tem, que muitas das vezes ele não está conseguindo enxergar a dor, ele não está conseguindo enxergar como aquilo de fato está impactando na vida dele, está destruindo a vida dele. Talvez quando eu trago assim para a pessoa, se você não vender, o que vai acontecer contigo? A pessoa, não sei. Aí quando ajuda a pessoa a desenha esse inferno, ajuda a pessoa a tangibilizar, cara, tu não vender bem, no final do ano tu não vai conseguir viajar com a tua família, a tua empresa você vai estar
tendo perrengue ali para pagar seus colaboradores, tu não vai conseguir crescer. Eu começo a trazer a pessoa, caralho, eu preciso mudar isso logo. Se eu não vender, eu tô fudido. Mas eu tive que ajudar a pessoa a ter esse tipo de clareza. Até mesmo sobre os desejos. Você precisa de desenhar o céu, o paraíso do teu potencial cliente. A partir do momento que você começa a mapear o que ele de fato deseja, você precisa ajudá-lo a tangibilizar na mente dele o que é isso que ele tanto deseja. Porque a pessoa sozinha, por si só, ela não consegue. Ela falta clareza para ela entender o que de fato ela quer. Qual que é o desejo ardente dessa pessoa. E quando você não só entende, mas você melhora essa clareza, amplifica essa clareza, a pessoa que está do outro lado, ela vai olhar para você como alguém que desceu do céu angelical e trouxe a tua luz, iluminou ela, fez com que ela enxergasse o que antes ela não via. E todo o processo de vendas é um processo de desvendar, de tirar a venda, fazer com que a outra pessoa veja o que antes ela não via. Porque a partir do momento que a pessoa ela consegue enxergar, ela consegue ver qual que é a dor, qual que é o desejo, consegue visualizar quem ela vai se tornar e como será a vida dela a partir do momento que ela comprar de você, a probabilidade dessa pessoa ela comprar de você ela aumenta grandemente. A sua taxa de conversão ela sobe absurdamente a partir do momento que você conduz o teu lead até essa clareza, que você desvenda, tira a venda da pessoa, fazendo com que ela enxergue. Psicologia humana. Ainda dentro do ponto de mapear o teu potencial cliente e entender as dores dele. Nós temos aqui o gene egoísta e a motivação humana. Então, o que leva as pessoas a fazerem o que elas fazem o tempo todo? Quando você se questiona, o que leva aquela pessoa a fazer o que ela está fazendo? O que leva o meu potencial cliente a agir da forma como ele age? Porque quando eu sei o que motiva o indivíduo, eu sei o que motiva a ação dele, eu consigo dar motivos para que essa ação venha em direção ao comportamento, à escolha que eu quero que essa pessoa tenha. Eu faço esse motivo gerar uma ação que vem em direção à decisão que eu quero que ela tome, que é comprar de mim. Agora, se eu não entendo o que move o outro, se eu não entendo o que faz com que o outro faça o que ele faça, fudeu. Do que adianta? Do que adianta? Eu não consigo fazer com que ele faça absolutamente nada se eu não tenho esse mínimo de conhecimento. Agora vem o pulo do gato que eu coloquei aqui, sobre o gene egoísta. Nós entendemos que as pessoas elas têm um gene egoísta. O que é o gene egoísta? Elas pensam em si o tempo todo. Elas pensam em si o tempo todo. Então, tudo que qualquer pessoa faça, inclusive eu e você, é pensando em nós mesmos. No nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, em termos uma vida melhor, em sermos mais felizes. Eu duvido que você acorda de manhã e fala assim: hoje eu quero ter um dia muito infeliz, muito triste. Eu quero ficar entediado o dia todo conversando com uma pessoa chata. Eu quero andar no trânsito assim, eu quero que o trânsito fique parado 2 horas. Não, você acorda, não, eu quero ser feliz, quero ser bem, hoje meu dia vai ser incrível, vou resolver, vou vender pra caralho, vou fazer com que as coisas funcionem. Você quer isso, que isso aconteça. Então sempre é sobre você. E quando você entende isso e consegue ter uma empatia para se colocar no lugar do seu potencial cliente, do seu lead, você entende que para você vender para ele, toda a sua comunicação não pode ser sobre você ou sobre a sua empresa. Tem que ser sobre a pessoa na qual você está buscando vender. Porque não existe nada mais importante no mundo do que aquilo que o seu lead deseja, do que aquilo que o seu potencial cliente deseja, numa conversa contigo. Então, se você está numa sessão estratégica, o que mais importa é ele. Às vezes eu vejo os caras, nossa, é muito divertido isso. Eu vejo as pessoas tentando vender, os vendedores, mas vendendo com base no que o vendedor quer. Mas você só vende com base no que a outra pessoa do outro lado quer. Você pode citar 1001 benefícios. De nada adianta. Se esses benefícios não foram ao encontro aquilo que aquele potencial cliente do outro lado quer, precisa, deseja.
Então, quando você fala com base no outro, a tua taxa de conversão, ela tende a aumentar grandemente. Primeiro porque a pessoa ela vai querer te ouvir, ela vai querer estar mais junto contigo, e ela vai se sentir bem ao teu lado, vai sentir com que você é uma pessoa muito carismática, e a venda ela vai fluir de forma muito mais natural, sem nenhuma pressão. Aqui eu trouxe o ponto de, dentro da psicologia humana, nesse entendimento do outro, a ideia de sobreviver e perpetuar a espécie. Porque nós, seres humanos, buscamos sobreviver e perpetuar a espécie o tempo todo. Imagina o Efraim, há 20 mil anos atrás, na savana africana. O Efraim, o que o Efraim queria? Sobreviver e perpetuar a espécie. O que era sobreviver para o Efraim? Sobreviver era, eu tenho que ter comida, senão eu morro de fome, e eu não posso deixar com que nenhum leão me pegue. E o que era perpetuar a espécie? Era trepar, reproduzir. Era isso que o Efraim queria. Hoje, 20 mil anos depois, no Brasil, no século 21, o que é sobrevivência para o Efraim? É dinheiro. Porque com dinheiro eu tenho comida, alimentação, não passo fome. Com dinheiro eu tenho uma casa, tenho um lar, eu estou protegido, eu não estou na rua, eu tenho uma proteção, uma segurança, um conforto. Perpetuar a espécie por Efraim continua sendo trepar, mas no nível um pouco mais profundo, hoje é deixar um legado, que é você passar suas ideias adiante, fazer com que as pessoas acreditem na mesma coisa que você acredita, impactar o mundo, é o tal de propósito que a galera fala, né? Meu propósito é ajudar as pessoas, ou seja, fazer com que um pouco de você fique no outro a partir do momento que você se parte. Todo mundo quer isso. Não mudou. Veja bem, da parte de sobrevivência, é dinheiro. Então, toda vez que eu chego para o meu potencial cliente e faço um pitch de vendas, compre a minha consultoria, é apenas 60 mil reais. Do outro lado, a pessoa, ela entende assim, 60 mil da minha sobrevivência, 60 mil da minha comida, da minha segurança. Ah, não, mas eu faço uma venda aqui de 100 reais. 100 reais é só 100 reais da sua sobrevivência. Compra de mim meu e-book, meu curso. Inconscientemente, o dinheiro ele simboliza essa sobrevivência. Fere um pouco a segurança. Então, muitas das vezes, o teu potencial cliente não toma a decisão de comprar de ti pelo simples fato de você estar, dele sentir no íntimo dele que essa sobrevivência que ele está investindo em você não vai voltar. Aí a pessoa não compra. Agora, quando você conversa com o teu lead com base na percepção dele, você consegue fazer com que essa tua mente experimente como é viver, estar na pele daquela pessoa que eu estou conversando. Quando você tem essa empatia, você consegue apresentar a tua oferta de uma forma diferente. Você consegue conduzir teu potencial cliente de uma forma completamente diferente. Porque você ali entendeu aquela pessoa, você acolheu ela, você entendeu que para você vender para aquela pessoa, você precisa mostrar que aqueles 2 mil reais de sobrevivência vai voltar como 10 mil sobrevivência para o bolso. Vai voltar em maior conforto, maior segurança. Então você começa a falar no nível um pouco mais profundo com o inconsciente dessa pessoa, desse potencial cliente. Após você, eu estou passando por cima aqui, senão eu vou ficar horas e horas conversando com vocês, no meu monólogo. Então, após você entender o teu potencial cliente, mapear ele o máximo possível, você entra num outro ponto, que é como que eu vou conduzi-lo? Porque a partir do momento que eu conheço, que eu tenho clareza do meu potencial cliente, dessa pessoa, o que motiva essa pessoa, aí sim eu vou levá-la para um próximo passo junto comigo, e para levar essa pessoa para um próximo passo junto comigo, eu preciso de conduzir essa pessoa. Eu preciso de conduzir essa pessoa. E para que eu possa conduzir, eu preciso de ter clareza. Eu preciso de ter clareza de onde eu estou, de onde o meu potencial cliente está comigo e qual que é o próximo passo que o meu lead, meu potencial cliente vai dar comigo. Ele provavelmente não vai saber. A pessoa que está do outro lado, ela provavelmente não vai saber porra nenhuma do que está acontecendo. Mesmo se ela tem assim, uma clareza sobre como funciona o processo comercial, muitas das vezes ela não consegue pegar o que está acontecendo. Mas você ali, você tem que saber exatamente
qual que é o passo que você se encontra com aquela pessoa, no nível de consciência na qual ela está, e qual que é o próximo passo. Porque a tua jornada no processo comercial, no processo de vendas, é a jornada de elevar o nível de consciência. Levar a pessoa do ponto A, onde ela se encontra, até o ponto B. Levar do ponto B ao ponto C. Fazer isso até levar o seu potencial cliente no ponto G, onde ele tem um orgasmo e compra de você. Mas entre o ponto A e o ponto G, tem todo um caminho a percorrer. E você, como conhece com a pessoa na qual você está conversando, você vai saber. Tu vai começar no ponto A, vai passar pelas preliminares, vai elevar o nível de consciência, até você chegar no ponto onde você de fato deseja. Mas tem toda uma jornada. Você precisa saber como passar por toda essa jornada. A pessoa do outro lado, bem provável que ela não vai saber, mas você sabe. E o fato de você saber, você passa confiança para a pessoa que está do outro lado. Eu vou me aprofundar bem mais em confiança ali no finalzinho da nossa conversa. Na hora que chegar mais ou menos no final, a última parte, aí sim eu vou me aprofundar no conceito da confiança e como a confiança está impregnada hoje no nosso consciente, no nosso inconsciente. Mas aqui nesse ponto. Então, quando você entende que você precisa de ter clareza de onde você está e qual que é o próximo passo, você transforma toda a tua conversa de vendas num processo de elevação do nível de consciência e você para de sair do ponto A e tentar vender e você começa a levar a pessoa passo a passo. Eu entendo a pessoa, eu qualifico ela, eu gero um relacionamento, eu aumento um pouquinho o nível de consciência e vou fazendo isso sucessivamente até eu conseguir fazer com que essa pessoa ela esteja no ponto exato na qual eu quero que ela esteja, que é o ponto onde ela compra de mim. Mas isso é uma construção, uma condução que você faz. E a sua condução na venda, ela determina a sua taxa de conversão. Ela determina a sua taxa de conversão. Ah, Efraim, todo o rolê que você deu aqui na conversa é para chegar nesse ponto? Era, para chegar nesse ponto. Para te mostrar que a condução, ela vai determinar se você vai ter 10% de conversão na sessão estratégica, se você vai ter 20, 30, 40, 50, 90% de conversão. O que vai determinar é a sua condução, como você está conduzindo. Dentro da minha mentoria Artista das Vendas, eu convidei as mentoradas para vir, mas elas cansaram de mim essa semana, acho que elas não apareceram aqui ainda. Lá eu trago muito a visão de que na venda existe a linha e existe a entrelinha. Ou seja, existe na linha o que as pessoas veem, o que é falado, o que é conversado, as técnicas de vendas que você aplica, isso é a linha. E existe o que está entre essas linhas, entre as técnicas. E o que está nas entrelinhas é a condução. Você pode ter a melhor técnica do mundo. Se você não sabe conduzir essa técnica, você pode ter um conhecimento absurdo sobre o teu potencial cliente, mas se você não sabe conduzir essa informação ao longo de uma negociação, de nada adianta. Então a venda é feita pela linha e pela entrelinha. A linha é a técnica de vendas. Vou usar um spin selling, vou usar perguntas estratégicas, é a linha. Agora, como eu faço isso é a entrelinha, que é a condução. E essa condução é o que preenche a negociação e que te leva a aumentar a taxa de conversão. Nossa, hoje eu tô rimando tudo. Tem um momento que eu fiquei quase um minuto rimando. Legal que depois eu pego assim e construo uma poesia de vendas. Um artista produz poesia, né? Poesia de vendas. Essa persuasão. Vamos entender que a nossa persuasão. Persuasão, eu vou me contentar para falar pouco. Persuasão é antecipar a atenção. Inclusive, a aula da nossa mentoria de terça-feira agora foi me aprofundando sobre isso. Foi 1h30 eu só me aprofundando nesses pontos aqui de persuasão. Aqui eu vou passar tudo em 10 minutos, bem provavelmente. O que é persuasão? Eu antecipar a atenção da pessoa que está do outro lado conversando comigo. É eu abrir, como fazer? É eu fazer com que a pessoa que está conversando comigo, ela crie uma linha de raciocínio que eu quero que ela crie.
Eu determino a linha de raciocínio que a pessoa vai seguir ao longo da conversa que ela está tendo comigo. Isso é persuasão. Eu consigo antecipar onde eu quero que a atenção dela esteja ao longo da condução de vendas. Não sei se eu deveria ter trago esse conteúdo para cá, que ele é bem profundo. Bem profundo, mas ok. Dentro da persuasão, vamos começar pelo o ponto de abrir caminho. Você precisa abrir caminhos. O que é abrir caminhos? É criar rapport. Rapport é identificação. Então, a pessoa, para ela comprar de você, ela precisa se sentir segura, confiante. E para ela se sentir segura, ela precisa se identificar contigo. Ela tem que olhar para você e falar assim: caralho, eu confio muito nessa pessoa. Eu confio ao ponto de pegar a minha sobrevivência e colocar na mão desse roxinho lindo aqui que está tentando me vender. A pessoa tem que sentir isso. Mas para ela sentir isso, ela tem que gerar identificação. Ela tem que se sentir próxima de você. Então, essa identificação, esse rapport, você vai conseguir estar gerando com o teu potencial cliente, trazendo pontos em comum, trazendo pontos na qual faça com que a pessoa fale, caralho, é isso. Legal, me identifico. Eu acredito na mesma coisa que fulano acredita. Nossa, ele usa uma pulseira igual a minha. Aí, até na comunicação ali, você usar palavras semelhantes às pessoas, que o teu lead está usando, isso tudo vai aumentando esse senso de identificação, de pertencimento, de conexão, e isso vai facilitar muito você prender a atenção dessa pessoa e direcionar a atenção dessa pessoa para onde você quer que essa atenção vai ao longo do tempo. E um dos pontos que você pode utilizar para abrir caminho, ou seja, gerar uma conexão maior, um rapport maior com esse lead, é falar o óbvio. Falar o óbvio, fazendo afirmações gerais ou usando alguns tipos de perguntas tendenciosas. Exemplos de afirmações gerais. Vocês já tiveram a bela experiência de alguém ler a tua mão? Ou de alguém ler o teu tarô? Não vou usar o tarô. Perdão, pessoal, que eu falei do tarô, mas a pessoa lê a tua mão do nada no meio da rua. Aí falando, posso ler tua mão, não sei o quê? Eu deixo a pessoa sempre ler minha mão, e ela sempre fala o óbvio sobre mim. Você me parece uma pessoa muito determinada, e tudo que você fala que vai fazer, você começa a fazer com toda a determinação. Você sempre foi uma pessoa muito especial na tua família. Todo mundo da tua família te vê como uma pessoa muito especial. E começa a falar o óbvio, 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 óbvio. É tudo para a pessoa, não, é mesmo, mas fala o óbvio para gerar identificação, para mostrar uma concordância. Quanto mais o óbvio você fala, maior o senso de aproximação que tu cria do teu lead, do teu potencial cliente. Se vocês utilizam hoje, vocês estudam muito hoje a parte de copy, a parte de funis de vendas, anúncios online, tá muito dentro do marketing digital, parem para analisar todos os anúncios que vocês vê dos grandes experts do mercado. Eles falam óbvio o tempo todo. Eles falam óbvio o tempo todo. E a partir do momento que eles falam óbvio, eles geram uma conexão. Tem uma mocinha que elas aparecia mais para mim, eu acho parecendo menos. Como ela chama? É Mari Avelar, Mari alguma coisa. Ela fala sobre relacionamento. Ela começava falando. Ela começava assim a cópia falando de relacionamento. Era o seguinte: é, se você é um homem, você pode saber todas as cantadas do mundo, que dificilmente você vai conquistar aquela pessoa que você quer. Porque existe um segredo que toda a mulher. Existe três coisas que toda mulher olha para o homem antes de aceitar sair com ele. E não é cantada de pedreiro que vai fazer com que aquela mulher gata saia contigo. Depois que eu entendi isso, eu viajei para Harvard, entendi que lá em Harvard existia um estudo sobre as mulheres, eram os três pilares que faziam com que os homens, faziam com que as mulheres ficassem loucas pelos homens. Ela começava com isso. Gerava muita atenção, muita conexão. E a pessoa diz, caralho, eu uso cantadas e não funciona, eu sou ignorado no direct. Ele começava falando, você é ignorado no direct das meninas que você está flertando? A pessoa, tô. Falou o óbvio para aquele público, para aquele nicho, a pessoa ficar presa ali e assim ela consegue conduzir a atenção melhor. Então, usar afirmações gerais, óbvias das pessoas do teu nicho, porque isso vai fazer com que a pessoa ela se conecte contigo de uma forma incrivelmente rápida. Incrivelmente rápida. Um exemplo de afirmação óbvia que eu posso utilizar. O meu público, por exemplo, o público de vocês estão aqui, poderia começar dizendo: você faz várias reuniões de vendas, mas chega no final da semana você converte apenas
10%, 15%, 20% dessas reuniões. A boa parte da galera ali, ela se conecta através desse ponto. E não só se conecta, mas gera uma aproximação. E usar perguntas tendenciosas. Essa parte de gerar perguntas tendenciosas, você direciona a mente da pessoa a pensar de acordo com a perspectiva da pergunta que você faz. Se eu chegar para você e perguntar, você se considera uma pessoa aventureira? Qual que é a primeira coisa que a tua mente faz? Em milissegundo, a tua mente, ela encontra uma gavetinha da tua mente, vamos ver a tua mente aqui com várias gavetinhas, em milissegundo ela encontra uma gavetinha, abre uma gavetinha, onde vai estar a palavra aventureira e todas as experiências onde você se sentiu uma aventureira, se sentiu uma pessoa aventureira. E ela vai dar uma resposta com base naquele entendimento que ela teve contigo naquele momento. Consciente. Quando eu chego para você e pergunto, você se considera uma pessoa infeliz no trabalho? O que está acontecendo ali? Primeira coisa que acontece, em milissegundo, a tua mente ela procura infelicidade e trabalho. Felicidade e trabalho conectou, e ela vai lá no inconsciente dela e busca experiências na qual tu foi infeliz no teu trabalho. E a resposta dela vai ser bem enfatizada no fato de você ter lembrado daquelas experiências onde você foi infeliz, então ela vai dizer para você, nossa, eu sou muito infeliz no meu trabalho. Talvez ela nem seja tanto assim, mas você direcionou a mente dela, conduziu, ela tem um caminho neural para te trazer aquela resposta específica da infelicidade. Se você perguntasse para a pessoa, você é feliz no seu trabalho? Ela iria buscar inconscientemente, em milissegundo, experiências, situações onde ela foi feliz. A probabilidade dela falar que ela foi infeliz era bem baixa. Conseguiram entender? Se tiver dúvida, manda no direct, que às vezes eu viajo pra caralho. Tudo bem? Mas fica entre nós que é a parte que eu viajo muito. Mas quando você entende isso, que a pergunta que você faz leva a pessoa a um nível de consciência, de raciocínio bem específico, você começa a utilizar perguntas na qual a resposta vai favorecer a resposta seguinte. Deixa eu trazer uma exemplificação. A resposta da primeira pergunta, ela determina a resposta da segunda pergunta. A resposta da terceira pergunta, ela é influenciada pela resposta da pergunta 1 e da pergunta 2. Então, toda vez que você faz uma pergunta, toda vez que você faz a pergunta 1, a resposta da pergunta 1 vai estar influenciando a resposta 2, a resposta 3, a resposta 4, porque o que acontece? Você está criando uma linha de pensamento, uma linha neural, uma nova forma de pensar. Está gerando essa nova forma da pessoa perceber, olhar para uma situação. E quando você fala o óbvio, você, além de trazer a atenção da pessoa para ti, gerar esse ponto de conexão, você consegue conduzir ela de um ponto ao outro. E entender que a associação, ela vem bem antes do pensamento consciente. Então, quando você entende que o indivíduo, o ser humano, ele associa mais rápido do que ele pensa conscientemente, você percebe que para você persuadir, ou melhor, pré-suadir o teu potencial cliente para converter mais, você precisa fazer com que ele associe mais informações, ao invés de pensar conscientemente e logicamente na longo da conversa. Um exemplo aqui de como você cria mais associação e menos pensamentos lógicos na hora de um pitch de vendas. Se o teu lead, o teu potencial cliente, utiliza muito um termo para se referir à dor, você tem que utilizar sempre aquele termo para se referir àquela dor. Eu vou dar o exemplo da dor, uma dor. Eu amo esse exemplo. A dor de baixa taxa de conversão. Um chama de aipim, outro chama de mandioca e outro chama de macaxeira. São 3 palavras diferentes, aipim, mandioca e macaxeira, para se referir à mesma dor do lead. Se o lead só fala aipim, ao longo da minha conversa, eu só vou falar aipim. Se o lead só fala macaxeira, eu só vou falar macaxeira. Se ele só fala aipim, eu só vou falar aipim. Porque vai ficar mais fácil ele criar associação. Ele não vai gastar energia para criar associação entre a palavra, o conceito, o que significa e o que isso está impactando ele. Ele não vai gastar energia para gerar toda essa associação e chegar numa conclusão. É tudo a mesma coisa, aipim, mandioca e macaxeira.
É tudo a mesma coisa. Só que na hora da comunicação, a associação ela é feita de forma muito mais rápida. Se a pessoa só fala ipim, eu falo macaxeira, a pessoa tem que parar um pouco para pensar. Vou dar um exemplo prático. Eu tenho um cliente, uma clínica médica, que eles utilizavam muito anúncio falando sobre ficar com a barriga de tanquinho. Como ficar com a barriga de tanquinho? Aí o que que acontecia? Eles até conseguiam fazer com que a galera ia até a clínica, só que na clínica ninguém falava que queria ficar com a barriga de tanquinho. Todo mundo queria tirar a pochete. Todo mundo chegava lá na clínica e falava para a doutora que queria tirar a pochete. E a comunicação, na hora de venda, tudo ficar com a barriga de tanquinho. Ou seja, a dor era a mesma. Tirar o abdômen, ficar com o abdômen legal, bem definido. Eles trabalham na parte de endócrino e tal, mexer com a parte hormonal, enfim. O objetivo é o mesmo, só que a dor é a mesma, só que expressada de forma diferente. Quando eu falo para a pessoa barriga de tanquinho, ela tem que pensar, não, é realmente tirar e tirar a pochete. Ela tem que pensar, ela não vai simplesmente associar. Esse outro ponto é de se colocar como parceiro na jornada. Ao longo de uma condução de vendas, você não se coloca como dono ali da sessão. O rei, a rainha, a estrela principal, o herói. Você sempre se coloca ali como alguém ajudando o seu potencial cliente ao longo da jornada dele. Porque se todo o pitch de vendas é sobre a pessoa que está do outro lado, eu preciso me colocar nessa jornada como alguém que vai ajudar esse personagem principal, esse herói, essa heroína, a resolver a treta e chegar num resultado desejado. E quando simplesmente eu faço esses 4 pontos, eu já abro o caminho para uma conexão bem mais profunda com o meu potencial cliente, onde eu vou gerar maior segurança, confiança e, consequentemente, fazer com que ele chegue numa conclusão que eu quero que ele chegue no final, que é comprar de mim. A atenção determina a decisão. A atenção determina a decisão. Essa é uma coisa muito forte, porque nada é tão importante quanto o que você acha que é enquanto está pensando naquilo. Nada é tão importante quanto você acha que é enquanto está pensando naquilo. Se o teu lead ele chega com várias tretas, vários problemas, posicionamento, gestão, anúncio, vendas, trocentas coisas. Se você for falar de todas as coisas, tu não vai vender no final. Você precisa de falar daquilo que tu vai vender. Se eu vendo comercial, eu preciso de trazer os pontos ali de comercial. Por quê? O que é importante para essa pessoa? Às vezes ela está perdida, ela não sabe o que é, ela acha que é um punhado de coisa. Mas se importante para ela é a venda, no caso desse cenário, eu vou redirecionar toda a atenção para ela para a área do comercial. Por quê para a área do comercial? Porque se o comercial for o que é mais importante para a pessoa naquele momento, toda a tomada de decisão vai vir em cima desse ponto. Vai vir em cima desse ponto. Então, o processo de antecipar a atenção que é a persuasão, o conceito de persuasão, é você o tempo todo conduzindo a pessoa, o teu lead, a atenção dessa pessoa para algo que é importante. E esse algo que é importante vai favorecer o fechamento da venda. Esse algo que é importante vai ser solucionado com aquilo que você está vendendo. E para isso você precisa criar uma atenção exagerada. Sempre criar uma atenção exagerada para o ponto que você quer que a pessoa vire os olhos. Vamos supor que a pessoa está olhando para um lado. Ela está aqui olhando para um lado, divertidamente, olhando. Só que você tem que pegar o rostinho dessa pessoa e virar assim, ó, mostrar para ela para onde ela tem que olhar. Mostrar para ela onde ela tem que estar com atenção. O que é de fato importante. Porque se ela entender, ter a mínima de consciência do que é importante para ela naquele momento em que ela está conversando contigo, naquele momento em que você está na sessão estratégica com ela, se você consegue fazer isso, você vai fazer com que a motivação, o motivo para a ação, o motivo para a pessoa ter uma ação, venha ao encontro à decisão que você quer que ela tome. Você vai conseguir conduzi-la melhor para ela tomar a decisão importante. Então você sempre tem que entender o que é importante, porque não existe nada que vai impactar mais o indivíduo do que onde está a atenção daquela pessoa naquele momento onde a pessoa está ali contigo. Isso eu estou trazendo para as vendas, se vocês quiserem estender para relacionamento, também é uma maravilha. Onde a tua mente está pensando o tempo todo? Isso é onde está a tua importância.
que tu acha importante. Então toda a sua decisão vai vir em cima disso, porque isso é a prioridade. O que a tua mente está pensando mais? Ou dentro de um relacionamento, o que está acontecendo? Quais são os pontos que tu considera mais importante? Porque toda a sua decisão vai vir em cima do que você acredita ser mais importante. E o que é mais importante sempre é uma atenção exagerada criada em um ponto específico. Então, onde hoje eu estou colocando uma atenção exagerada? Porque toda a minha tomada de decisão vai vir em cima de onde está essa atenção exagerada. Seja para comprar ou seja para fazer qualquer coisa. Então você entende aqui, só para fechar esse ponto, que você não precisa mudar a outra pessoa por inteiro. Você precisa só mudar alguns aspectos do pensamento, da atenção, do momento presente. Nem por toda a vida, é só do momento presente. Você só precisa aqui mudar os aspectos de pensamentos e atenção da pessoa no momento presente. Porque você fazendo isso, você leva a atenção dessa pessoa para onde você quer que essa atenção vá. Consequentemente, você vai fazer com que essa pessoa tome a decisão que você quer que ela tome. Agora é um ponto importante, só para fechar aqui a parte de persuasão. Isso daqui é o gold do gold, é o ouro do ouro para você estar aumentando a sua taxa de conversão. Eu tenho duas mentoradas hoje, dentro da mentoria Artista das Vendas, que elas já venderam mais de 1 milhão. E a base que elas usaram para conduzir as reuniões de vendas foi essa parte da persuasão, dessa condução, que é simplesmente algo fora do comum. Então, poucas pessoas utilizam, porque poucas pessoas sabem utilizar. Mas quem utiliza tem um resultado absurdo. Como fazer essa sequência de perguntas de condução de forma automática? É prática. Quanto mais você pratica, quanto mais você tá ali com o lead, tu vai ganhando uma confiança e principalmente uma naturalidade. Todo o processo de venda, ele tem que vir com uma naturalidade absurda. Tem que parecer uma conversa. O lead do outro lado, ele jamais pode ver você como um vendedor, uma vendedora. Ele tem que ver como um amigo, melhor amigo, ajudando ele a tomar uma boa decisão. Tem que ser leve, descontraído. Nossa, minhas reuniões de vendas é muito leve. Eu fiz uma reunião de vendas, acho que foi semana passada, que passou do horário. Realmente eu pego ali 40 minutos para fazer a sessão. Aí demorou um pouquinho mais. Aí eu perguntei para fulano, tem uma reunião daqui 5 minutinhos. Vamos fazer o seguinte: você quer ouvir meu pitch de vendas agora ou você quer ouvir meu pitch de vendas na semana que vem? Eu posso tirar 15 minutos da semana que vem para te fazer o pitch de vendas. Já tinha conectado com ele, brincado e tal. Mas, não, eu quero ouvir o teu pitch de vendas hoje. Eu só vim pelo seu pitch de vendas. Eu estou ansioso. A minha equipe também está ansiosa para ouvir. Aí eu fui e fiz a oferta para ele. Mas eu gerei tipo, um ambiente foi uma conversa tão agradável, tão natural, que a pessoa me deu uma abertura absurda ali para brincar com ela. Aí, tu quer receber o pitch de vendas hoje ou semana que vem? Só que hoje eu tenho pouco tempo. Semana que vem eu tenho mais tempo para você. Então a forma de fazer essas perguntas vai vir com o tempo. Vai vir de forma bem natural com o tempo. Agora, já respondendo a tua pergunta de uma forma diferente. Tem o script de vendas. O script de vendas também te ajuda a ter a segurança sobre o passo a passo que você dá com o lead até o momento que ele compra de você. Eu tenho um script chamado Script Midas, provavelmente vocês já ouviram eu falar dele várias vezes. O Script Midas é o passo a passo de como você conduz uma reunião de vendas. Desde a hora que você abriu a câmera, ligou o áudio, o que você fala, como você se conecta, qual pergunta que você faz, como que tu faz essa pergunta. Então, qual que é a sequência que você utiliza para criar esse empilhamento emocional, para que quando chegar no momento da oferta, a pessoa já foi preparada para comprar. Então, ter um script de vendas também facilita muito todo o teu processo ali para ter uma excelente taxa de conversão. E até mesmo o mecanismo único hoje da minha mentoria Artista das Vendas é o Script Midas. É esse passo a passo de condução. E um ponto importante aqui do Script Midas. Eu sempre trago para as minhas mentoradas. Você jamais vai fazer uma oferta se a pessoa do outro lado não te perguntar da oferta. Você não fala do seu produto se a pessoa do outro lado não perguntar do produto. Porque todo o script, todo o método que eu passo hoje para as minhas mentoradas é para a pessoa entender ali em cima como desde o primeiro momento eu gero conexão, como que eu vendo antes mesmo de falar do produto, como eu vendo antes mesmo de falar do preço. Porque quando eu chegar no momento de falar do produto ou do preço, a pessoa pergunte para mim sobre. Ela vem me perguntar sobre. Aí sim
eu vou falar. Aí sim, eu vou explicar para ela. Então, toda a condução de vendas, todo esse relacionamento, essa venda consultiva, utilizando essas técnicas de persuasão que eu estou ensinando, e obviamente ali aplicando o script Midas, dentro do script Midas tu consegue fazer isso, você só fala do produto ou do preço quando a pessoa pergunta. É muito difícil alguém não perguntar. E quando não pergunta também, eu sempre recomendo a pessoa, a vendedora, a closer, ou o empresário que está ali vendendo, sempre recomendo sair da reunião sem vender, sem falar do produto ou do preço. Se a pessoa do outro lado não perguntar. Porque se a pessoa do outro lado não perguntou do teu produto, não perguntou do preço, pode ter certeza que a sua reunião de vendas foi uma merda. Tu tem muito a melhorar. Porque se fosse boa, minimamente você teria despertado o desejo, a curiosidade, a vontade da pessoa saber mais sobre aquilo que oferece, aquilo que você oferece e qual transformação tu poderia gerar na vida dela. Mas não pode ficar triste com isso se a pessoa não perguntar. É algo que você entende que você precisa de se trabalhar e se desenvolver para que em algum momento essa pessoa ela venha perguntar. Nas próximas reuniões ali, essa pessoa venha perguntar e você de fato venha vender. Condicione o evento antes do evento em si. Qual é o evento que vocês buscam num pitch de vendas? Uma reunião de vendas ou no evento onde você vai fazer um pitch de vendas? Qual que é o evento que você busca? O momento que a pessoa compra. O evento da compra é aquilo que eu busco. Ok. Se o evento da compra é aquilo que eu busco, como que eu faço para condicionar o meu potencial cliente, meu lead, desde o primeiro contato até ele chegar no momento que ele vai, ok, evento de comprar, eu compro. Ele precisa ser condicionado a isso. Eu já até toquei nesse ponto, mas eu vou trazer novamente, que é a construção das perguntas. As perguntas é o que vai ser utilizado para conduzir o seu potencial cliente do ponto ao outro. Vai conduzir o seu lead do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C, até levar o seu lead no ponto G, onde ele tem o orgasmo e compra de você. São as perguntas que vão fazer essa condução. Agora, essas perguntas, elas vão servir para você ancorar informações no inconsciente da pessoa que está do outro lado. Por quê? Toda resposta influencia a próxima resposta. A resposta 1 influencia na resposta 2. A resposta 2 influencia na resposta 3. A resposta 3 da pergunta 3 vai influenciar na resposta 4. E vai influenciar na resposta 10 que vai ser comprar de você, na resposta 15 que vai ser comprar de você, é o sim de comprar. Então, desde a primeira resposta até a resposta do sim da compra, uma resposta vai influenciando na outra. Quando você entende a lógica que tu tem que conduzir o teu lead ao longo de uma reunião de vendas, seja aplicando, por exemplo, o script Midas, você percebe que tem uma ordem certa para você fazer as perguntas, vai ter pontos específicos que você vai condicionar a pessoa a entender antes de você levar ela para um nível de consciência diferente. Ela vai entrar num nível de consciência, depois ela vai entrar num outro nível de consciência, depois num outro nível de consciência, através das próprias respostas que a pessoa está dando. Por quê? Se a pessoa ela te dá uma resposta, aquela resposta partiu dela, é uma verdade dela. Não partiu de você, partiu dela. Você não afirmou, você perguntou e a pessoa respondeu. Então, se ela respondeu com base nos pensamentos dela, aquilo primeiro ela pensou, criou na mente, depois ela externalizou, criou externamente, falando, expressando. Se essa pessoa fez isso, aquilo que saiu dela, aquilo que ela pariu, que é a sua voz, a sua resposta, é dela, faz parte dela. É diferente de você chegar a afirmar e a pessoa chegar a te dar uma resposta. Se a pessoa der uma resposta, ela vai continuar dando respostas semelhantes dentro da mesma linha ou com o mesmo princípio ali, porque ela vai manter a coerência o tempo todo. Um dos principais gatilhos do ser humano que as pessoas utilizam ali é manter a coerência o tempo todo. O ser humano ele busca ser um ser coerente, apesar de quase nem sempre conseguir, mas ele busca essa coerência o tempo todo. Então, a resposta, ela vai sempre manter uma coerência do início ao fim. E você vai constantemente levar o indivíduo à própria verdade. Porque as pessoas não compram pela sua verdade de vendedora, ela compra com base na verdade dela. Então, você constantemente ali, como uma bom samaritano, uma boa samaritoa, não sei que existe essa palavra, vai fazer com que a pessoa ela enxergue a si mesma, que a pessoa enxergue a própria verdade dela.
Porque não existe nada mais gostoso do mundo do que você encontrar alguém e essa pessoa ela começa a extrair o melhor que existe em você. Ela começa a mostrar para você as próprias verdades, seus próprios, começa a mostrar para você os seus desafios, mas as suas virtudes. É muito gostoso. Então, é um processo de vendas onde você faz com que o teu lead ele chegue na conclusão daquilo que você quer que ele chegue. Então, ele vai chegar na conclusão da própria verdade dele, e vai chegar na conclusão também de comprar de você. Último ponto aqui da condução de vendas para vocês aumentar a taxa de conversão é sobre você liderar. Liderar é conduzir, é comandar. Eu falei muito da parte de condução de vendas, como que você conduz. Agora eu vou trazer a comunicação que você utiliza para conduzir. Primeiro que você sempre tem que ter uma intencionalidade, uma direção, você nunca fica só rodando ali com o lead ao longo da reunião. Eu vejo muitas pessoas hoje, Efraim, eu viro amigo da pessoa na reunião de vendas e eu não consigo vender. O que está acontecendo? Falta uma intencionalidade, um direcionamento para que a venda de fato aconteça. Então, essa intencionalidade, ela tem que haver o tempo todo. E para você vender, você precisa de conduzir, comandar, liderar. E para isso, você precisa ter um tom diferente, que é um tom de artista. Tom de artista é, primeiro, você entender que vendas é emoção. Você precisa gerar senoides emocionais na pessoa ali o tempo todo. Senoides emocionais é você fazer com que a pessoa sinta. Sinta onde ela está. Você começa a mapear para ela, por exemplo, o que ela deseja, qual que é o paraíso dessa pessoa. Ela não sabe, ela não tem clareza, baixo nível de autoconhecimento. Ajuda ela a ter clareza, explica para ela, mostra para ela. Fulana, daqui 6 meses, como você imagina que vai estar a tua empresa? Ah, legal. Então você vai estar faturando X. Quando você estiver faturando tantos, R$ 300.000 por mês, você vai estar contratando mais pessoas para te ajudar na entrega? Ah, legal. Você vai aumentar o teu prolabore aí, quanto tu ganha? Ah, interessante. Ah, você quer viajar no final do ano? Daqui 6 meses tu quer viajar com a tua família? Porque você vai estar faturando tanto? Ah, legal. Nossa, que incrível. Você faz a pessoa visualizar aquele cenário ideal. Faz a pessoa visualizar como a vida dela será vivendo no paraíso que ela tanto deseja. Você leva a pessoa lá no alto, mostra para a pessoa que a vida é maravilhosa. Depois você começa a perguntar para a pessoa, ok, fulana, o que está te impedindo hoje de chegar nesse resultado que você tão deseja? Quando você faz essa pergunta, a pessoa que estava lá no alto, quase no ápice do orgasmo, ela começa a cair. Não, hoje eu não tenho processo comercial bem estabelecido. Hoje eu não tenho time bem treinado. O time que eu contrato não é engajado para vender. Fulano. E o que você já tentou fazer para resolver até hoje? Por que você não conseguiu? Você já imaginou daqui 6 meses se você continuar tendo esse mesmo problema? Olha aqui, ó. A pessoa está caindo. A pessoa está sentindo o inferno já. Aqui era a linha média. Ela já está para baixo da linha média, sentindo que a vida está uma merda. Eu levei ela lá no alto, depois eu levei ela lá embaixo. O que eu gerei aqui? Uma senoide, ó. Uma senoide. Uma senoide ascendente e uma senoide descendente. Mostrei para a pessoa que a vida é uma comédia, depois eu mostrei que a vida é uma tragédia. Depois eu venho trazendo uma solução, contando uma história de um case de sucesso, de uma mentorada, de um mentorado, um cliente que estava na mesma situação, resolveu a treta e começou a subir de novo, aplicou o método X e viveu uma vida boa. Senoide de novo. O tempo todo, ao longo de uma reunião de vendas, essa senoide sendo gerada. A tua comunicação, a tua voz, a tua condução ali gerando essa sensação, esse sentimento. Porque a pessoa, ela oscilando aqui, ela sentindo, ela vai conseguir tomar uma decisão bem mais rápido. Todo o processo do artista das vendas, ou toda uma boa parte do método do artista das vendas é justamente ensinando como que tu gera essa senoide emocional ao longo de toda a sessão estratégica. Por exemplo, até mesmo essa nossa aula aqui, que tem 1h30 que nós estamos aqui junto conversando, o tempo todo eu tirei risada de vocês, às vezes eu fiz vocês se sentiram merda aqui em alguns momentos. Eu fiz isso, gerei essa senoide. Fiz várias piadinhas, vocês sorriram pra caralho. Então, olha, senoide sendo gerada. Ao longo de uma sessão estratégica, você tem 30 minutos ali para fazer isso daqui com a pessoa. Vida é uma comédia, vida é uma tragédia. Muito legal, nossa, eu tô fudido se eu não resolver isso. Qual que é o método para resolver? Nossa, agora eu tenho um salvador que me trouxe um método, que me trouxe uma mentoria, um produto, serviço que vai me ajudar a resolver. O tempo todo é assim. Se você não levar a pessoa numa senoide, dificilmente ela compra de você. E último ponto aqui dessa comunicação, desse tom de artista, é você vender a esperança. Perceba bem,
Quem são os melhores vendedores do mundo? O que eles fazem? Os melhores vendedores do mundo, eles vendem esperança o tempo todo. Porque o ser humano, ele anseia pela esperança. O ser humano, ele quer se sentir esperançoso o tempo todo. Ele quer sentir que ele vai ter uma vida melhor, que ele vai comer picanha e tomar uma cervejinha no domingo. O ser humano brasileiro, ele sente que ele não quer ter os seus valores destruídos, então ele vai lá, elege um presidente que chama Jair Messias, que veio nos salvar, da qual não vai deixar que o comunismo entre dentro das nossas casas, destrua os nossos valores cristãos. Ou ele vota lá no pai Lula, na qual vai trazer a picanha e a cervejinha para o domingo. Tem a esperança que vai ter uma vida melhor e eu busco alguém que me ajude a alcançar essa vida melhor. Então, eu trouxe o exemplo da política ali, citando Lula e Bolsonaro, mas qualquer político que você pegar, ele vende a esperança. Qualquer pastor, padre que você vai pegar, eles vão vender a esperança de você morar num paraíso em algum momento. De você ir para o céu. De você se salvar. Qualquer grande líder de nação, ele vai te vender esperança. Tem um discurso do Martin Luther King que ele fala: I have a dream, eu tenho um sonho. No apartheid. Eu tenho sonhos que pretos e brancos possam frequentar as mesmas universidades, que possam usar os mesmos banheiros, que possam andar nos mesmos ônibus. Eu tenho um sonho que um dia todos nós sejamos iguais, independente da cor da nossa pele. Ele fala assim: nós temos um sonho o tempo todo. Ele vende a esperança de existir um mundo melhor, e é isso que as pessoas compram o tempo todo. A esperança de que elas vão viver uma vida incrivelmente melhor. E você, como vendedor, você tem que ter ciência que alguém só vai tomar a decisão de comprar de você se essa pessoa conseguir visualizar ela numa vida melhor. Então, guardem bem isso com vocês, que é um dos pontos cruciais na venda. A pessoa só compra de você se ela conseguir visualizar quem ela vai se tornar e como será a vida dela a partir do momento que ela comprar de você. E para isso você precisa de vender a esperança o tempo todo. Você não vai vender nada, 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 se você não vender primeiro a esperança que a pessoa vai ser mais feliz, a pessoa ela vai ter uma vida melhor. E essa comunicação, para você vender essa esperança, ela precisa ser no imperativo e com convicção. Imperativo e com convicção. O que é no imperativo? Você diz dando comando, dando ordem, afirmando. E com convicção. Eu tô com a verdade absoluta. Imagina só se o Lula chegasse e dissesse assim: gente, eu acho que eu consigo, se eu for eleito, fazer com que o pobre volte a comer uma picanha. E talvez até mesmo tomar uma cervejinha ali no domingo. Talvez vocês consigam fazer isso no meu governo. Ou se Bolsonaro chegasse e dissesse assim: gente, ó, se eu for eleito, eu vou tentar acabar com a corrupção do PT. É difícil pra caralho, né? Mas eu vou tentar ali. Se eu for eleito ali, eu vou tentar impedir com que essa galera da ideologia de gênero entre dentro da escola, entre dentro da nossa família. Vou fazer o que for possível ali. Vou tentar. Pô, tu não ia confiar de jeito nenhum. Agora chega a pessoa e diz com convicção, a galera acredita. Então a questão é, muitas das vezes você não vende na sua sessão estratégica ou no teu pitch de venda geral, em cima de um palco, porque você não fala com convicção. Você não fala no imperativo. Toda vez que você fala com convicção e fala no imperativo, você desperta uma figura arquetípica paterna na mente da pessoa que está do outro lado. Imagine você, na tua infância, na sua casa, como seus pais ou quem criou você conversava contigo. Fulano, menininha, pro banho agora. Hora de comer, vai comer tudo. Senta com a perna fechada. Faça isso, faça aquilo. Aí você cresceu, foi para a escola. Aí lá o professor. Lição de casa. Escreva tal redação. Responda tais questões. Leia tal livro. Leia tal página. Aí tu foi para a faculdade, mesma coisa. Tu foi para um trabalho ali, o seu chefe. Faça tal relatório, entrega tal coisa. Tal dia eu quero vocês aqui. Reunião tal hora. Então, toda a estrutura de construção social do indivíduo vem em cima de receber comandos no imperativo e no convicção, desde a casa, dos papais, da familiares, quanto nas escolas, dos professores ou numa empresa futuramente. Então, toda vez que você, ao longo de uma reunião de vendas, você traz essa postura de líder, você fala com convicção, você fala no imperativo, a pessoa que está do outro lado, ela projeta em você papai, mamãe, professor, chefe, ou seja, uma autoridade, uma pessoa que está acima de mim, que me diz o que fazer porque sabe o que é bom para mim. Sua mente não explodiu agora, você estava distraído aí olhando TikTok.
Porque quando você entende isso, você entra na sua sessão estratégica com uma postura completamente diferente. Falando com convicção e no imperativo, você pode falar groselha ali. E a pessoa fala, caralho, é isso aí, é verdade. Tamo junto. Vamos mudar o mundo. Vamos resolver essa treta. Você vai me ajudar. Você passa uma confiança muito grande. E as pessoas só compram de você se elas sentirem confiança. Porque, olha, você daria a sua sobrevivência, o seu dinheiro na mão de alguém que você não confia? Óbvio que não. Óbvio que não. Então, por isso, você precisa fazer com que a pessoa do outro lado, ela olhe para você e veja em você uma postura de alguém confiante, que sabe o que faz, que resolve a treta. Uma pessoa que não tem medo de combater o inimigo. Uma pessoa que não, que é pessoa que sabe exatamente o que fazer, como fazer para resolver o problema. Então, esses são os principais pontos que você precisa atentar, que você precisa desenvolver, se lapidar, para que você consiga aumentar a sua taxa de conversão. Foram uma hora e meia aqui, eu me aprofundando, não me aprofundando muito, mas trazendo uma introdução aqui sobre o que é persuasão, condução de vendas, como você mapeia o teu potencial cliente, como você gera essa negociação, porque tudo isso daqui vai influenciar muito, não só na sua taxa de conversão, isso vai influenciar principalmente em como você vive a sua vida. Por quê? 100% de todo o resultado financeiro que você já teve, tem ou terá, vai vir da sua capacidade de vender. Vender seu produto, seu serviço, seu tempo, vai vir dessa sua capacidade. Agora, quando você entende isso, você entende que você quer prosperar, quer crescer, quer viver uma vida incrivelmente melhor, tu vai buscar constantemente se desenvolver em vendas. Por melhor que você seja em vendas, você sempre vai buscar uma forma de se desenvolver mais, porque vai ser sempre uma forma de você prosperar, crescer mais. E toda vez que você vende, você faz grana, toda vez que você faz grana, você consegue tornar sonhos realidades, você consegue transformar objetivos em algo palpável, real. Talvez você quer viajar. Por que que você não viaja mais? Porque você não vende mais. Ah, por que que você não mora numa casa melhor? Porque você não vende mais. Eu até brinco postando aqui nos meus stories, não sei se vocês assistem meus stories, mas eu posto meus stories aqui de casa com a frase: a vida não é ruim, você que ainda não sabe vender. Que eu moro numa das, se não a melhor vista de Florianópolis. O sol se põe assim, maravilhoso, eu aqui no alto, o mar lá embaixo, fora do comum. Mas o que que me permite viver aqui hoje? Vendas. Então, quando você destravar essa travinha na tua mente e perceber que vendas é o caminho para você prosperar financeiramente e mudar toda a tua realidade, você vai começar cada vez mais dar atenção, cada vez mais se lapidar, se desenvolver essas habilidades, porque você percebe que a vida que você não tem está na venda que você não fez. Venda essa que você não fez pelo simples fato de você não ter o conhecimento necessário, não ter se treinado o suficiente para estar fazendo essas vendas. Antes de eu abrir para perguntas, bem provável que vocês vão ter alguma dúvida, quero fazer um convite para vocês. O que vocês viram aqui hoje, nesse breve momento, é apenas uma introdução de como você vai se desenvolver nas vendas e aumentar a sua taxa de conversão. Eu tenho uma mentoria chamada Artista das Vendas. Artista, eu já expliquei para vocês porque é artista. O artista ele gera emoção e vendas é um processo emocional, o racional simplesmente justifica. Essa mentoria Artista das Vendas, ela iniciou no início de 2023, quando eu tinha um outsource de vendas. Eu contratava vários closers, SDR, social seller, eu contratava, treinava, pegava essa equipe e colocava dentro das outras empresas. Era uma terceirização. O pessoal terceirizava o comercial me contratando. Então eu comecei a fazer esses encontros, treinar meu time, e ao longo do tempo eu fui trazendo pessoas de fora para dentro da mentoria, até que se tornou uma mentoria, ao invés de ser só interna dentro da minha empresa, começou a ser algo externa. Comecei a treinar a equipe dos meus clientes e comecei a vender para mentores, prestadores de serviço no digital, hoje tem pessoas autônomas, pessoas que prestam serviços high ticket, principalmente pessoas que vendem produtos high ticket. Então, hoje, a minha mentoria Artista das Vendas estão compostas por esses tipos de profissionais. Closers, mentores, prestadores de serviço no digital, autônomos, aí entra médicos, entra nutricionista, entra psicólogas,
Então, eu tenho muito esse. E, no geral, todo mundo ali é empreendedores. Empreendedores ou já empresários que já tem uma empresa bem estruturada. E o que é essa mentoria Artista das Vendas? É uma mentoria onde você vai se aprofundar em psicologia humana, voltado às vendas, vai se aprofundar em técnicas de vendas, em condução, para que você consiga aumentar a sua taxa de conversão e alavancar o teu faturamento. Então, se hoje você fatura menos de 20, 30, 50 mil reais por mês, tem que entrar nessa mentoria, estudá-la 10 vezes para você multiplicar em 10 vezes o teu faturamento nos próximos meses. Ah, Efraim, tu está sendo exagerado de falar isso. Eu conheço o que eu entrego. Dentro da mentoria Artista das Vendas, nós temos a nossa área de membros, onde eu me aprofundo em psicologia humana. O que eu trouxe para vocês aqui é só um pequeno aperitivo de psicologia humana. Praticamente os encontros que nós temos ao vivo é para aprofundar em psicologia humana, porque isso é o que vai lapidar você a ter uma visão única ali de comercial e aumentar a sua taxa de conversão. Então, na área de membros, nós temos a parte de psicologia humana, temos o script Midas, que é o passo a passo de como você conduzir uma reunião de vendas e ter uma alta taxa de conversão. O script Midas ele tem em torno de 8 horas, 8 a 10 horas. Então é 8 ou 10 horas de aula onde eu ensino você como conduzir uma reunião de 30 minutos para vender um produto acima de 5, 10 mil e ter uma excelente taxa de conversão. E desenvolvimento pessoal e profissional, porque muitas das vezes você não vende, não é porque você não sabe uma técnica de vendas, é porque você não acredita em você, porque você não confia em você. Quando você entende que se você se lapidar, se construir, desenvolver uma versão melhor de si, tu vai atingir o teu resultado mais rápido, você começa a trabalhar e focar mais em você. Eu sempre digo que para todo mundo, olha, sua versão hoje dificilmente vai conseguir ter algum resultado significativo nessa vida. Por isso, você precisa de construir a sua versão capaz de conquistar o que nenhuma das suas outras versões foram capazes de conquistar até hoje. É o que eu faço comigo o tempo todo. Eu sei que o Efraim hoje, apesar de ter um resultado bem legal, o Efraim hoje, ele não é capaz de conquistar os meus objetivos. Então eu preciso construir um Efraim melhor, construir uma versão de mim que vai ser muito mais capaz, muito mais inteligente, muito mais habilidoso para conseguir conquistar o que nenhuma das minhas outras versões foram capazes de realizar até esse exato momento. Eu preciso de me tornar quem será capaz de realizar. Então, eu trago muito esse ponto dentro da nossa mentoria. Além dessa área de membros, onde você tem toda a metodologia de vendas gravadas, nós temos os nossos encontros ao vivo quinzenais, que geralmente dão nas terça-feira, 8 horas da manhã. São encontros onde nós nos aprofundamos em psicologia humana, onde nós fazemos hot seat, onde nós conversamos, trazemos como quebrar a objeção, contornar a objeção em alguns mercados, alguns nichos específicos. É mais uma conversa. Eu entrego um conteúdo inicial de aprofundamento, em seguida eu abro para o pessoal conversar. Eu tenho vários mentorados lá dentro que saíram do zero e faturaram mais de R$ 1 milhão. Pessoas que no primeiro mês ali dentro da mentoria venderam mais de 50, 70 mil reais. Então, muitas das vezes nos encontros ao vivo, eu entrego ali minha parte de aprofundamento, mas quando eu vejo que essas minhas mentoradas, que já têm muito resultado, estão presentes, eu deixo para elas estarem também trocando ideia, passando a visão, para vocês não só aprenderem comigo, mas aprender com pessoas que estão ali também no dia a dia se desenvolvendo, se aprimorando, aumentando a taxa de conversão. E nós temos a nossa comunidade no WhatsApp, onde ficamos lá tirando dúvida. Não é a comunidade super engajada do mundo, que vai estar conversando o tempo todo, é muito pontual. Se tem uma dor específica, tu manda, alguém vai lá e te ajuda a resolver. 100% só comercial ali dentro, só vendas. Então, pessoas que estão vendendo ou pessoas que contrataram a mentoria para o time de vendas e colocou lá dentro. Então, vai ser assunto de vendas. E é muito difícil você crescer se você não está no ambiente certo. Agora, quando você está numa comunidade de pessoas que têm uma visão semelhante, que estão buscando desenvolver aqueles pontos que você também está buscando, fica muito mais rápido você se desenvolver. Então, se você quer aprender a quebrar a objeção, você tem que estar com quem está quebrando a objeção todo dia. Se você quer aprender a faturar mais de 50, 100, 200, 500 mil reais por mês, você tem que estar com essas pessoas para você entender o que elas estão fazendo e como elas podem contribuir para que você também consiga ter esse resultado, para que você também consiga acelerar o seu desenvolvimento. Então, essa é a mentoria Artista das Vendas. É impossível você não ter ROI. Você está no ambiente certo, com as ferramentas certas. Se você não conseguir o resultado desejado, caralho, né? Como assim tu não vai conseguir aumentar suas vendas se você tem tudo que você precisa? Bem,
Qualquer dúvida, me chamem no direct ou no WhatsApp.